Vivi. Estamos fazendo esse vídeo aqui para contar um pouquinho, né, da história de vocês, para a gente falar sobre isso tudo que está acontecendo com vocês, né? Para quem não sabe, o Manuel e a Carol, eles são pais da Vivi, já estão com a Vivi há 6 anos, né? E agora, por uma definição da justiça, foi pedido, né, exigido, digamos assim, que eles devolvam a filha deles. Queria agradecer já de antemão por vocês estarem conversando com a gente aqui e dizer para vocês que estamos todos engajados, né, para que a filha de vocês fique com vocês, né? Obrigada por vocês estarem conversando com a gente hoje. Nós é que agradecemos a todos que podem nos acompanhar nessa jornada rumo ao melhor interesse da criança, rumo ao melhor interesse da nossa criança. Esse que é o ponto mais importante, que até então não foi levado em conta e traz assim grande estarrecimento para nós enquanto pais por adoção. Estamos vivendo momentos angustiosos por causa que o melhor interesse da criança não foi levado em conta hora nenhuma nessa decisão. Com certeza, e em muitos momentos, em toda a história de vocês e tudo o que tem acontecido, muitas dúvidas, né, muitos questionamentos aparecem nesse meio tempo, e o pessoal muito se perguntou sobre a habilitação de vocês. Até eu vi em outros lugares as pessoas falando sobre a habilitação, sobre o que estava acontecendo naquele momento, se foi uma habilitação à brasileira ou como que foi, né? Mas então eu queria que vocês me falassem como que foi a habilitação de vocês. A nossa habilitação, ela data de setembro de 2011, né? Nós jogamos as regras limpas da adoção, né, as regras limpas da lei o tempo todo. Nós nos apresentamos no Fórum da Comarca, manifestamos nosso interesse, né, apresentamos documentos, recebemos a visita domiciliar da equipe técnica, né, fizemos entrevista, preenchemos o cadastro, fizemos o curso, tudo certinho e fomos habilitados em setembro de 2011. Nesse meio tempo, assim, a gente sabe, né, que são muitos documentos, são muitas idas, o curso demora, só quem adota é que sabe, né, todas as coisas que... Verdade. E eu queria saber de vocês, quando que o telefone, então, enfim, tocou? Quanto tempo depois? E como que foi receber essa notícia extraordinária? O telefone tocou no final de 2014. O fórum ligou e perguntou se nós tínhamos interesse em conhecer uma menina, né? E foi bem emocionante, porque é uma surpresa, né? Não é um negócio combinado, é uma surpresa. Então, quando você recebe a ligação do outro lado, é a justiça, né, te oferecendo a oportunidade da maternidade, da paternidade, você vê fogo de artifício. Vocês viram a Vivi, como é que foi esse encontro? A gente foi buscar a nossa filha no abrigo em fevereiro de 2015, pela primeira vez. E foi um momento bem místico, assim. E para mim foi chocante, assim. Foi uma coisa assim que eu não esperava, porque era bem mais do que eu pedia né, e bem mais do que eu imaginava. Ela era linda demais. Ela toda brilhava. Ela entrou assim no carro, foi colocada na cadeirinha, no banco de trás do carro, do meu lado, de uma maneira assim tão suave, assim, e com um sorriso tão confiante no rosto, assim, parecia que ela foi feita para aquilo ali, e ela foi feita para aquele momento. Ela parecia que ela sabia, entendeu? Que ela entendia tudo. Eu não esperava tanta ligação e tanta empatia, tanta conexão de imediato, assim. Exato. E a Vivi, ela sempre foi uma menina tranquila, a adaptação dela foi
Lógico que a gente sabe que tem 1000 percalços, né? Mas a adaptação dela foi tranquila com vocês? Como que foi? Olha, de maneira natural, de maneira muito assim, a presença dela, a nossa maneira de tratá-la, de conduzi-la, de cuidar das necessidades dela. E o nosso dia a dia foi sendo construído, tecido, com essas questões de presença, de responsabilidade, e ela foi, claro, testando os limites, mas, por outro lado, ela foi se sentindo acolhida e protegida, porque, querendo ou não, nós nos habilitamos para um processo de adoção, mas, na verdade, ela nos adotou, sabe, Fernanda? Vocês têm a guarda provisória, né? Guarda provisórias para fins de adoção. Adoção. Essa guarda, são 6 anos, né? Com essa guarda, eu sei o quão angustiante é isso. E durante esse processo todo de vocês, vocês tiveram visitas, vocês tiveram acompanhamento, ninguém nunca falou para vocês que esse absurdo que está acontecendo agora poderia, quem sabe, acontecer? Na decisão, o Tribunal de Justiça, por meio lá da pessoa responsável, ela zomba. E, nesse caso, as coisas eram tão alinhadas, todas as coisas eram tão alinhadas que os profissionais que nos atenderam, também os técnicos do judiciário que nos acompanharam, até mesmo trimestralmente, Vocês recebiam na casa de vocês. Puderam constatar, verificar essa ligação, esse entremesclar entre nós. Então, é uma coisa tão absurda que, assim, foi constatado, foi visto, foi falado, foi relatado. Exaustivo. Então, durante 6 anos, todo esse relato, isso tudo acontecendo, durante esse tempo todo, para a gente receber uma notícia assim, né? E por 3 comarcas diferentes. Por profissionais diferentes. E a gente não tem, assim, se fosse uma coisa assim que discrepasse, destoasse dos relatórios psicossociais, mas o que a gente viveu dentro de casa, ela chegou na adolescência da primeira infância, 3 anos de idade da adolescência da primeira infância. Então, tinha muita pirraça, tinha muita birra, tinha muito chororô, mas não houve nenhuma vez ela falando: você não é minha mãe, eu quero ir embora. Não houve nenhuma vez. A guarda definitiva de vocês não saiu? Vocês sabem por que ainda ou não sabem? A gente tem ideia, né? Porque a comarca de origem é uma comarca muito pequena aqui de Minas Gerais, que abrange 4 municípios muito pequenos, né? Cada um de 7 mil habitantes. Então é pouca gente, não tem juiz titular. O juiz é sempre emprestado de outra comarca. Aí ele vai ali uma vez por semana, entendeu? Então as coisas não andam mesmo, porque não tem suporte. Para poder desenvolver equipes, né? Ele vai 2 vezes por semana, tem questões que ele julga às vezes mais prioritárias, e a advogada, mesmo advogado em cima ali, buscando dinamizar os processos, às vezes é férias, é algum profissional de férias. Então essas questões todas foram trazendo morosidade à finalística do processo. Como que foi para vocês receber essa tempestade na casa de vocês? Olha, foi dilacerante. É como se tivéssemos sido esquartejados, porque a decisão ela traz assim um teor de entrega imediata, devolução, como se fosse um objeto, um imóvel. Antigamente na roça, né, o passa-boi, né, passa um boi daqui para lá, coisa do tipo assim, sem nenhuma ligação, sem nenhuma afetividade com o melhor interesse da criança. Isso chocou, trouxe espanto, trouxe terrorismo,
próximo. E nesse dia, nós nos inundamos de choro, e ela percebeu tudo isso. Ela nos perguntou se era por conta da situação. Esse era um outro questionamento que eu ia fazer para vocês, né? Como que vocês estão tratando isso? Se ela está sabendo, porque os filhos nos percebem, né? Como que está acontecendo isso aí na casa de vocês? Ela não sabe de todos os elementos, ela sabe genericamente. Então, no dia, ela é extremamente sensitiva, como a Nina falou, ela é sensível. Então, logo nas primeiras horas, a perturbação estava tanta, né? O choro estava tanto assim, que quando a gente conseguiu acalmar, ela virou e assim, perguntou na tampa. Assim, olha, vocês estão chorando demais. Eu acho que tem a ver comigo. Eu quero explicação. Nossa. Aí eu falei assim, filha, eu não tenho condições de te dar essa explicação agora, porque eu não saberia elaborar de forma que ela pudesse entender. Amanhã eu posso te dar essa explicação? Ela concordou. Era para ser um final de semana feliz, diferente. A gente matou a aula, né? Da escola dela, era uma sexta-feira, dia 21 de novembro. A gente matou a aula para fazer um negócio diferente, para ir para uma pousada, ficar só nós três, brincar um pouco, nadar um pouco, ir no evento presencial do balé dela, que o balé foi online. A professora convidou para a gente ir no evento presencial, onde as meninas seriam coroadas e, né, o regramento do isolamento social tinha amainado, e a gente falou, vamos matar a aula e vamos. E aí, sexta-feira à noite, tá lá a advogada mandando mensagem e tal. E quando a gente sentou e ouviu a notícia, foi uma bomba mesmo, uma bomba atômica. Explodiu o mundo. E aí, no sábado, dia 22, depois da gente ter brincado um pouco com ela e chorar também, aos montões, ligado para meio mundo de gente, Minas Gerais quase toda, já ultrapassando as barreiras. E aí eu perguntei para ela, filha, você quer aquela explicação que eu fiquei te devendo ontem? Ela falou, quero. Você lembra que eu te falei sobre disputa? Nós disputamos a sua guarda no processo? Ela lembra. Você sabe quem é que está do outro lado? Ela falou assim, a família biológica. E aí eu expliquei para ela, assim, olha, nesse final de semana a família biológica conseguiu uma vantagem em relação a nós no processo. E acrescentei, fazendo, mas nós vamos lutar. E ela falou, eu vou lutar também, fazendo gestos com as mãos e com os pés, com o golpe. Porque a família dela são vocês. Porque a família dela é essa que ela vive há 6 anos. Essa é a família que ela conhece. É a família que ela conhece. O que mais me chocou na história de vocês é justamente isso. É o fato de não se colocar no lugar, de não perceber que né, ela já tem uma história e a história dela é com vocês. Não é mesmo? Isso é tão cruel, isso é tão desesperador. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse abaixo-assinado, para que ele serve, né? Porque muitas pessoas não entendem. Ah, tá, beleza, fica Vivi, mas por que desse abaixo-assinado? Queria que vocês falassem um pouquinho para a gente. O abaixo-assinado, ele tem uma finalidade de fazer pressão sobre as autoridades administrativas dentro do judiciário. O poder público, de uma forma geral, aliás, os 3 poderes, né? Dependendo da adesão das pessoas, por isso que a gente precisa da sociedade civil, a gente precisa da população do nosso lado, porque não é só apenas uma Vivi. Né? Não é só apenas uma família, é só uma família, uma mais, uma menos, né? Não é apenas, não se trata apenas de uma Vivi, são tantas as Vivis nesse país. Carol, a gente conversando durante a semana, ela até falasse isso para mim, né, da questão de lutar, e realmente a gente, dentro da adoção, a gente precisa lutar o tempo inteiro, né? Lutar contra um tipo de preconceito,
lutar contra a pena das pessoas, que em muitos momentos, né? E eu vejo isso, que vocês são pessoas fortes, que vocês são pessoas que lutam e que vão lutar até o fim. E por isso que a sociedade realmente está do lado de vocês. A gente estava conversando então sobre o abaixo-assinado. Sim. E agora eu queria que vocês comentassem um pouquinho e falassem um pouquinho, se é que vocês também podem, quais são os próximos passos agora? Essa decisão, ela teve que ser combatida por um recurso, né? E esse recurso está com data de julgamento inicialmente, né, para o dia 11 de fevereiro. É um julgamento que foi marcado. A gente espera que o tribunal reaprecie, né, porque apesar da brutalidade da decisão, né, a gente ainda acredita que foi talvez um lapso, um equívoco. Então a gente espera, a gente tem esperança que o bom senso vença, o bom senso, o melhor interesse, né? O ECA, que é um diploma legal, que ele vença. Na verdade, a gente espera que o amor vença. O amor, o cuidado, o carinho. Eles não são apenas fenômenos psicológicos na nossa vida, eles também são valores no direito, são bens jurídicos, né? Então a gente espera que o amor vença.